Fala investidores! Bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. O vídeo de hoje falará sobre o resultado da Marco Polo, negociada na Bolsa de Valores sob os códigos POMO3 e POMO4, referente ao primeiro trimestre deste ano. Se você é acionista ou pretende se tornar acionista da Marco Polo, veja esse vídeo até o final e fique por dentro do último resultado da empresa. Mas antes, se ainda não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. A Marco Polo é uma tradicional empresa brasileira que atua no ramo de ônibus, dividindo sua operação em três segmentos: ônibus rodoviários, ônibus urbanos e micros. E ao olharmos a produção brasileira de ônibus nestes segmentos de atuação da empresa, percebemos claramente que houve um crescimento de 32,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse crescimento da produção do setor foi impulsionado pelo forte crescimento da linha de ônibus urbanos, que cresceu 84,7%, saindo de 1.026 unidades no primeiro trimestre de 2021 e atingindo 1.895 unidades no primeiro trimestre deste ano. O segmento rodoviário também cresceu, saindo de 988 unidades no primeiro trimestre de 2021 para 1.199 unidades neste trimestre. Por fim, o segmento micros foi o único a apresentar queda, de 8,6%, saindo de 1.051 unidades para 961 neste trimestre. Desta forma, a produção nacional de carrocerias de ônibus apresentou crescimento de 32,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, sendo produzidas 4.055 unidades no primeiro trimestre de 2022 contra 3.065 unidades registradas no primeiro TRI de 2021. Visto como o setor em que está inserido a Marco Polo se saiu no último trimestre, veremos agora como ficou a produção da Marco Polo. Antes disso, é bom lembrarmos que a Marco Polo possui unidades fabris no Brasil e também no exterior. Desta forma, veremos a produção da Marco Polo tanto em solo nacional quanto no estrangeiro. No primeiro trimestre de 2022, a Marco Polo produziu 2.349 unidades em solo nacional. Esse montante é 6,5% inferior às 2.512 unidades produzidas nacionalmente no primeiro TRI de 2021. Destas 2.342 unidades produzidas no Brasil, 1.978 tiveram como destino o mercado interno, enquanto que 371 foram exportadas. Ao desconsiderarmos as 7 unidades que não down, que são carrocerias parcial ou totalmente desmontadas, que são encaminhadas ao exterior, a produção nacional da empresa ficou em 2.342 unidades. A produção da Marco Polo no exterior, assim como a produção nacional, apresentou queda, saindo de 430 unidades no primeiro trimestre de 2021 para 371 no primeiro trimestre de 2022, uma queda de 13,7%. Assim, a queda na produção total da Marco Polo foi de 5,9% no primeiro trimestre deste ano, saindo de 2.884 unidades para 2.713 no primeiro trimestre deste ano. Também é importante verificarmos os motivos da queda de produção apresentada pela empresa. E aqui os principais fatores que fizeram com que a produção da empresa caísse foram os afastamentos de colaboradores no mês de janeiro, causados pela variante Omicron, e a falta de determinados componentes necessários para a produção, em especial os semicondutores e os chassis. Ao olharmos a receita líquida da Marco Polo, vemos que esta atingiu 958,6 milhões no primeiro trimestre de 2022, um crescimento de 14,9% frente aos 834 milhões do primeiro trimestre de 2021. Neste gráfico,
conseguimos observar que a receita oriunda do mercado interno foi de 588,5 milhões, o que representa 61,4% da receita da empresa no trimestre. O mercado externo oferiu uma receita de 370,2 milhões, representando 38,6% da receita da empresa. Ao olharmos o lucro bruto, vemos que este foi de 112,3 milhões, um crescimento de 11,8% frente ao resultado do primeiro trimestre de 2021. A margem bruta, todavia, apresentou uma pequena redução, saindo de 12% para 11,7%. O EBITDA da Marco Polo, que é o seu lucro antes dos impostos, depreciação, juros e amortização, apresentou expressivo crescimento na comparação do primeiro trimestre deste ano com o mesmo período do ano anterior. Neste trimestre, ele atingiu 51,3 milhões, um crescimento de 118,4% frente aos 25,5 milhões do primeiro trimestre de 2021. Os principais impactos positivos no EBITDA, segundo a própria Marco Polo, foram o melhor mix de produtos, a maior diluição das despesas e o resultado de equivalência patrimonial. Todos esses fatores apresentados fizeram com que a Marco Polo revertesse o prejuízo de 14,7 milhões sofridos no primeiro trimestre de 2021 e obtivesse um lucro líquido de 98 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. E podemos citar como principal fator para essa reversão o resultado financeiro obtido pela empresa neste trimestre. O resultado financeiro líquido no primeiro trimestre deste ano foi positivo em 90,5 milhões, enquanto que no primeiro trimestre de 2021 havia ficado em 27,1 milhões negativos. E isso aconteceu pelo impacto positivo de 72,5 milhões, ocasionado pela variação cambial gerada pela valorização do real frente ao dólar na carteira de pedidos em dólares. Isso acontece porque a Marco Polo utiliza de operações de hedge, que nada é mais do que uma proteção à oscilação da moeda estrangeira, desta forma assegurando a margem nos negócios que faz. Conforme vai entregando os produtos e os faturando, a empresa captura os efeitos da valorização ou da desvalorização da nossa moeda frente ao dólar em sua margem operacional ou no resultado financeiro, como feito neste trimestre. A nossa opinião, a qual não deve ser entendida como uma recomendação de compra ou de venda para os ativos da empresa, é que a Marco Polo terá muitos desafios nos próximos trimestres, sendo que o principal deles será aumentar a produção e também a sua margem bruta. Acreditamos que agora, em 2022, a produção da Marco Polo apresente crescimento frente ao ano de 2021, embora estejamos cientes da dificuldade em aumentar a produção diante da escassez dos semicondutores. No momento, possuímos ações da Marco Polo em nossa carteira de investimentos e estamos gradativamente aumentando nossa posição, acreditando que caso a companhia possa apresentar um crescimento em seus lucros em um futuro próximo, o que deve fazer com que suas ações tenham uma valorização expressiva. E vocês, possuem ações da Marco Polo? O que acharam do resultado divulgado pela empresa? Comentem, e se gostou desse vídeo e ele foi útil para você, apoie este canal inscrevendo-se e deixando seu like. Um forte abraço e bom investimento a todos!